Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos na nossa aula 38, exatamente, 38.1. Vamos sair de pronomes relativos, do que a gente estava vendo anteriormente, que eu até esqueci qual era o outro assunto. E vamos entrar agora a passado, claro, a gente está vendo passado simples. Entramos no presente, saímos do presente, entramos no passado. E agora a gente vai entrar naquele que é muito temido por algumas pessoas, que é o tal do futuro. Eu estou no meio dessa aí também. O futuro. Então, o futuro simples vai ser o tema da nossa aula de hoje. Só que o futuro simples, o Simple Future, ele é dividido em dois tipos. Nós temos o futuro com o verbo modal, chamado will, do qual vocês já conhecem, já ouvi falar, já falei sobre ele de alguma forma para vocês, mas a gente vai destrinchar ele bastante nessa aula. E na aula que vem a gente vai falar sobre o futuro com going to, que é usado com o verbo go, mais o ing, que você já conhece, o gerúndio, e a questão aí do to, dessa partícula, né, logo em seguida. Gente, é fácil, não é nada complicado. Existe uma pequena nuance entre o uso dos dois verbos na questão de futuro, porque o going to, ele é conhecido como futuro imediato. E o will é conhecido como futuro não imediato. E aí a gente vai entender as nuances. Eu não vou fazer muita comparação entre os dois hoje, porque eu estou deixando o going to para a próxima aula. Então, se eu falar coisas sobre o going to nessa aula, não vai ter muito o que falar na próxima. Então, vamos focar apenas no verbo modal do futuro hoje e falar sobre as nuances dele na hora que você vai falar, escolher qual futuro você vai utilizar. Mas eu já deixo aqui bem claro uma situação. Os dois são entendidos como futuro. A sua intenção em falar um ou em falar outro, beleza, existe uma intenção diferente, mas os dois são futuro. Então, assim, se você usar um termo ou outro, todos vão entender que você está se referindo a futuro. Então, isso que é o mais importante. Vamos começar, coloca aqui atrás para mim, por gentileza, a nossa aula 38.1. Temos aí futuro com will e essa frase muito conhecida, que vem aí da música do Michael Jackson, né? I will be there. I'll be there. Na verdade, eu acho que é dele, né, gente? Se não for dele, a Mariah Carey também canta essa música. I will be there, eu estarei lá, e também do clássico Friends. Acho que não sei se vocês conhecem essa série, onde temos a música I will be there, né? O trechinho lá na musiquinha, que é eu estarei lá. Eu estarei lá. Interessante que você entenda que quando eu falo I will be there, eu vou falar eu estarei. Por que estarei? Olha só, a gente está falando do be aqui. O be é o verbo to be, que você já viu comigo aqui várias vezes. Só que você viu ele destrinchado aí de um jeito mais diferente, porque você não usa exatamente o be. Você usa as formas dele no presente, que são 3, am, is, are, e no passado você usa as formas do passado, que são 2, was e were. Somente aqui, somente modo de dizer, mas sim somente, de certa forma, você vai utilizar o be na sua estrutura mesmo base, porque o verbo é assim, be, sem o to, somente no futuro com will. Por quê? Porque o will é um verbo modal, e como o verbo modal, ele não aceita nenhum tipo de flexão, tanto nele e nem no outro verbo que vem a seguir. Então, esse verbo ele se mantém na sua forma base, sem o to, aquela partículazinha que vem antes, to be, por exemplo. Então, você vai utilizar o be desta forma, não tem como você dizer que é mais difícil, porque você não precisa aqui ver a questão de flexão verbal para nenhum desses verbos que acompanham o will. É muito simples. Então, vamos lá, futuro com will, affirmative, negative and interrogative forms as well, como sempre. Daí a gente começa a aula falando do que se trata esse futuro com will. E para isso a gente vai lá para a tela agora. Let's go! Olha só, o will, que tem essa contração aí, já estou dizendo aí para vocês, a contração dele muito utilizada em linguagem informal, que é essa aqui, ó, onde você coloca o apóstrofe e o e o LL logo em seguida. Então, é como se você tivesse cortado aqui o W e o I. Então, ele é muito utilizado. Lá no nosso título, por exemplo, eu poderia fazer assim a contração. Existe essa contração. Oxe, esse T ficou muito doido. Existe essa contração e é muito utilizada, lembrando que é muito informal. I'll be there.
Inclusive eu, como uma pessoa que tem minhas preferências naturalmente, eu gosto muito de falar o will na sua forma normal, sem contração. É um dos verbos que, quando se contrai com os pronomes pessoais, eu não gosto muito do som, de como fala ele. Eu prefiro falar ele na sua forma íntegra, sem nenhuma contração. A escrita já é outra história, né? Mas para falar, eu realmente prefiro falar ele na íntegra. Mas isso vai de gosto, no caso aqui, pra gente que não tá, né, falando inglês o tempo inteiro. Então, é a contração. E para o Simple Future, ele é usado para fazer, basicamente, previsões. Não somente previsões, tá bom, gente? O will é muito mais que previsões, primeiro de tudo, né? Vamos deixar claro aí. Mas ele é conhecido por fazer previsões, sim. Mas além de previsões, frequentemente é usado antes de expressões que dão a ideia de I think, porque você tem aí uma certa incerteza, ele não é um futuro certo, ele é um futuro meio incerto. Está um pouco longe, às vezes, de acontecer, você não tem planejamento quando fala dele, é um futuro sem planejamento. Essa é uma coisa que você pode até querer, mas ele não tem muito planejamento. E esse I think eu acho, né? Think também é um verbo pensar, mas aqui a gente traduz para eu acho que vai alguma coisa, que eu irei alguma coisa no futuro. E é comum que as frases no futuro simples com will, com esse modal aqui, sejam acompanhadas por palavras como perhaps também, que dá essa ideia de incerteza, que perhaps, na verdade, é uma que eu nem uso. Né? Essa palavra perhaps eu não utilizo, eu gosto de utilizar essa aqui, que é o maybe, porque o maybe é mais utilizado no inglês norte-americano e perhaps é mais no britânico. Então, maybe é onde eu utilizo mais, então já tem uma outra palavrinha para você, ou essa, você que escolhe. Ou estejam dentro de um contexto que indique uma possibilidade também. Uma possibilidade, ou seja, de algo que possa acontecer, né, mais lá em um momento lá no futuro, mas sem muito planejamento. Então, quando você usa o will, ele apresenta essa ideia de espontaneidade. Quando, por exemplo, você, em algum momento, eu não sei se na aula que eu coloquei, mas em algum momento quando você vai falar que, por exemplo, tocou a campainha da sua casa e aí você fala, eu vou atender. Quando você dá essa ideia de que vai fazer uma coisa espontânea, né, no momento que aconteceu algo, você também vai utilizar a estrutura de will. Claro que se você falar a estrutura de going to nesse caso, as pessoas vão entender o que você está falando. Claro, com certeza, não vai ter esse desentendimento, mas existe essa nuance entre o will e o going to, beleza? Então é uma coisa que você pode e deve saber aqui sobre isso. Então, basicamente, voltando lá para a utilização do will. O will é usado para quando a gente fala uma decisão que é tomada no momento da fala, que eu acabei de falar, né? Então, quando algo acabou de acontecer e você vai fazer algo, ainda nessa questão de futuro. Então, quando uma decisão é tomada no momento da fala. Você também pode usar o will para uma previsão, mas uma previsão aí que você não tem uma espécie de... Me fugiu a palavra. Não lembro da palavra. Quando você não tem... Vou lembrar dessa palavra. Quando você não tem indícios de que algo vai acontecer. Por exemplo, quando você tá... vou até ali para frente, porque eu estou falando aqui e a gente só está nesse slide. Vou explicar essa questão da previsão. Quando você tá Quando você vê o céu... Dá uma olhada. Quando você vê o céu escuro, né? O céu está nublado, nuvens mais escuras, você tem ali uma certa indicação de que algo vai acontecer, que é a chuva. Então, você usa nesse caso, o mais certinho de usar na questão seria o futuro com going to. Mas quando você faz uma previsão sem indícios nenhum, que a palavra não seria indícios, era uma outra palavra que me fugiu, não consigo lembrar de jeito nenhum. Aí você vai usar o futuro com eu, porque não tem certeza. Você faz uma previsão baseada em nada, baseada em um achismo, mas sem nenhum indício. Então é basicamente isso, existe essa nuance entre os dois. Beleza? Voltando para lá, para a tela? Vai lá. Tem entendido isso? Entendido essa questão? Então, vamos lá. Futuro com eu utilizado para fazer previsões, quando você não tem aí indícios, né? Você só faz uma previsão sem indício. Eu queria tanto lembrar a palavra,
que eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Quando terminar a aula, eu vou lembrar com certeza. E além de fazer previsões, decisões que também você toma no momento da fala. Eu expliquei a questão lá da porta, né? Tocou o campainha e você fala, vou atender. O futuro com eu, na verdade, eu acredito que a tradução melhor seria com esse sufixo de futuro, atenderei, né? Mas a gente acaba falando, eu vou atender. Além disso, para uma ação em futuro também que indica incerteza. Então, vamos ver frases aqui com will, onde a gente vai ver essas nuances. Em cada uma dessas frases, eu tenho aqui aquela questão de fazer perguntas e a pessoa me respondendo com o futuro com will. Vamos lá. What will you do? Essa pergunta vai se repetir, tá? Durante a aula toda. É a terceira aula que eu faço a mesma pergunta e respostas diferentes. O que significa essa pergunta? What will you do? O que você fará? What will you do? O que você fará? Então, estrutura aqui de pronome interrogativo, que vem na frente do verbo auxiliar, depois sujeito, depois verbo principal. Mas aí isso é uma pergunta de uma resposta mais elaborada. Por isso que a gente tem aqui respostas mais elaboradas. Se fosse com perguntas de sim ou não, a gente teria apenas a presença do auxiliar do futuro e o restante da minha frase. Não teria a presença do pronome interrogativo. Tudo bem? Isso você já sabe, tô careca de saber de tanto que eu falo. What will you do? O que você fará? E o Peter fala, I will wait and see. Aí aqui é uma brincadeirinha, porque ele tá deitado, ele não quer levantar. Então ele fala, eu vou esperar, ou melhor dizendo, eu esperarei e vou ver, né? E verei aí o que vai acontecer. Seria uma tradução assim, I will wait and see. Eu acho interessante você traduzir o will com o verbo que vem logo em seguida, que é ação. A ação é essa aqui. O will não tem exatamente uma tradução, tá? O will é esse verbo modal que seria como se fosse um sufixo do futuro no português. Então, você sabe que o verbo esperar, ele não está conjugado, certo? Mas aí se eu coloco esse sufixo, eu já até fiz o sufixo errado. Se você coloca o sufixo esperar, se você consegue, agora sim ficou mais certinho, mas bem que estava igual. Esperarei. Esperarei. Esse sufixo aqui já dá a ideia de futuro, né? Na primeira pessoa do singular. Eu esperarei. Você esperará. Então, eu acredito que seja mais para esse tipo de tradução. Mas na hora que a gente traduz aqui no português e até na nossa fala do dia a dia, é muito difícil você encontrar alguém que fale com esse futuro, com essa carga de futuro. De esperarei, falarei, comerei, andarei. As pessoas estão falando mais, eu vou esperar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou muito com o vou. Que seria, no caso aí do going to. Seria mais uma tradução para o going to. Então, what will you do? E o doctor diz, I will go to the UBS, que é o Basic Unit of Health, que é a unidade básica de saúde. E ele fala, eu irei para a UBS. A UBS, que é a Basic Unit of Health. Muito bem. What will you do? O que você fará? Peter fala o seguinte, você sabe que está vendo aqui que é o Dr. e o Peter, são duas pessoas. I will have my breakfast and I will come back to bed. Porque acredito que o Peter está doente, né? Você viu ali na imagem que ele não está bem. Ele falou assim que vai esperar e ver. E ver se ele o quê? Se ele vai melhorar. Eu estou falando isso porque eu sei da situação aqui dessa aula, mas para você entrar no contexto aqui, que é um médico e um rapaz chamado Peter. Então, o Peter fala o seguinte, I will have my breakfast. Eu tomarei, ou eu terei, ou eu comerei o meu café da manhã. Lembrando que quando a gente fala de refeições, a gente vai usar o verbo have para isso. Por isso que eu preciso da estrutura do will antes dele, já que eu estou falando de futuro. Como eu falo de futuro, eu preciso da estrutura do will antes dele. Então, I will have my breakfast and I will come back to bed. Mais uma vez o will aqui sendo repetido, porque estou falando mais uma frase com o futuro. Eu voltarei para a cama. Então, I will come back. Come back é o phrasal verb de voltar e o will está deixando o meu verbo come no futuro. I will come back to bed. Temos mais... mudamos a pergunta aqui. Will you eat something first? Que bom, pensei que ia ser a mesma pergunta o tempo inteiro. Will you eat something first? Você comerá algo primeiro? Então, aqui agora é uma pergunta diferente dessa aqui, dessas duas. Por quê? Qual é a diferença dessas duas? Porque essa aqui geralmente é uma pergunta de
Eu falo geralmente porque você percebe que você não tem aqui uma resposta de short answer. Então, você não é necessariamente que você precisa responder sempre com short answer uma pergunta dessa. Mas elas são perguntas de sim ou não. Quando eu falo, will you eat something first? Você irá comer algo antes? Então, will you eat something first? Ou então, first, ou você comerá algo antes? Então, irá comer, comerá, ou então até o vai comer, né, que é muito utilizado. Alguma coisa, something, lembrando aí do nosso pronome definido, first. Essa palavrinha aí é um número ordinal, né, que indica aí o número 1 cardinal, primeiro no caso. Então, ele diz, I will just have my protein shake. Eu apenas tomarei, aqui no caso, porque como a gente está falando de uma batida, então vai tomar o quê? A batida de proteína, protein shake. E aí ele não respondeu aqui com short answer. Ele poderia falar, yes, I will, que seria o short answer do verbo modal will. Ou então, no, I won't. Mas aí, uma resposta mais elaborada aqui. Eu vou tomar meu shake de proteína. Will you have a big breakfast? Aqui você tem uma pergunta, de yes or no question, porque você tem aí apenas a presença do auxiliar primeiro na pergunta, sem um pronome interrogativo. Will you have a big breakfast? Você tomará, aliás, você comerá ou você terá, enfim, um grande café da manhã? E aí, como é que é a estrutura aqui? Você já tá vendo aí, já tá começando a pegar que a estrutura é a mesma de todos os outros que eu sempre passo para vocês. Não muda. Não muda. Auxiliar na frente. Quem é o auxiliar? Não é o verbo principal. O auxiliar é o will. E ele passa para frente para fazer pergunta. Logo em seguida, o sujeito. Sujeito you, você. E logo em seguida, você tem aí o verbo principal, que é o verbo have, que vai fazer essa questão de acompanhar com refeições, com meal. E aí eu não traduzo exatamente ao pé da letra. E aí o Peter responde com o short answer, só que o short answer mais elaborado. Ele fala, no I won't. O que é esse no I won't? Para quem não sabe, esse won't, ela é a junção do will mais o not. Quando eu junto o auxiliar, o modal auxiliar com o advérbio de negação, ele vai ficar desse jeito. E ficou muito feio, né? Hoje eu não tô bem não, gente, pra nada. Tá? Desculpa aí. Temos aqui o won't. Olha aí, ó, won't. Esse won't é a junção de will mais o not. Will mais not fica won't. É correto? Mais ou menos. Você está falando de forma informal. Você não vai escrever isso numa prova, por exemplo, a não ser que a pessoa peça, né? Você não vai escrever isso num texto formal. Isso é muito informal. Todas as contrações são informais, tá? Então, lembre-se disso. A oportunidade que você tiver de falar esse won't, use, fale, mas na hora de um texto formal, sempre permaneça com essa aqui, que é o will not, sem nenhuma contração. Então, no, I won't eat much. Ou seja, não comerei muito. Just a porridge. Então, presta atenção aqui nisso, que é muito importante que você entenda, que você saiba que esse will not é a forma correta, o won't é a questão que você pode utilizar de forma informal. Mas aqui a gente está falando de uma short answer. Quando eu falo de short answer, é interessante que eu sempre use a questão aqui do won't, que sempre vem em short answer. Então, short answer, normalmente, ele terminaria aqui, no meu won't. Só que ele adicionou mais informações. No, I won't eat much, porque logo depois do won't vem o verbo, a ação, né? Se você não tiver uma short answer, vem uma ação, e logo em seguida o restante. Então, ele fala que não vai comer muito, usando much, né? Esse quantifier. Logo em seguida fala just a mingau. Ele fala aí que ele quer o porridge, que é o mingau. Muito bem. And then, e aí quando eu pergunto, e depois? A pessoa fala, no caso agora o médico, o doctor diz, I will drive on my way through the UBS. I will be there. I will drive on my way through the UBS. Então ele fala que dirigirá, eu dirigirei, né, todo o meu caminho até a unidade básica de saúde.
E I will be there. Eu estarei lá. Tá? Então aqui é uma forçação de barra para usar o futuro, tá? Que a gente está usando o futuro pra caramba para mostrar para vocês as nuances. Então, I will drive on my way through the UBS. I will be there. Eu estarei lá. And then, e aí o Peter, que ele que está doente, ele fala, I will go to the UBS if I feel sicker. Então eu tenho aqui uma estrutura inclusive de second conditional, não de primeira condicional. Você tem aqui, a gente ainda vai ver essa matéria. E aí a gente usa aí a questão do presente simples e do futuro simples. Então ele fala, eu irei para a unidade básica de saúde se, olha aqui a condição, a frase com a condição, se eu me sentir mais doente. Então, se eu me sentir, if I feel sicker. Esse R aqui dá essa ideia de mais, né? Mais e a palavra sick é doente, então mais doente. Isso aqui é uma coisa que nós vamos aprender também, somente lá no segundo ano a gente vai ter essa aula explicando essa questão. Então, só para mostrar para vocês que esse R ao fim dessa palavra está dando a ideia de mais. Muito bem. And then, e o doctor fala, today we will have household visits. We will work at the UBS just during the afternoon. Ele fala o seguinte, hoje nós iremos receber visita da questão das famílias, households. Das famílias. We will work at the UBS, nós vamos trabalhar na unidade básica de saúde somente durante a tarde. Muito bem. E aí, continuando aqui com Peter. And what if you will get sicker? E se você, porque eu estou usando, olha aqui a conjunção se. E se você, and what if? Esse what if é se, tá, gente? Não precisa traduzir esse what não, para o que, qual. Somente uma forma de uma construção mesmo com esse if. And what if you will get sicker? E se você ficar mais doente? Né? Então, ou seja, lá na questão do futuro, utilizando aí o futuro para dizer essa ideia, se ele ficar, né, ficar mais doente mais lá para frente. Porque ele falou aqui, o Peter, anteriormente, ele disse que iria para a unidade básica de saúde se ele se ficasse mais doente. E aí a pessoa, e se você ficar mais doente? And what if you will get sicker? Se você ficará, né, mais doente. No caso aí ficaria melhor continuando se você ficar mais doente. Então esse will não traduziria ele. Then I will take the bus to the UBS. I will be there. Ele fala, então, ou eu pegarei o... Porque esse then ele pode ser... Perdão, acabei de bocejar aqui, acabei ficando calada. Then I will take the bus to the UBS. I will be there. E aí ele fala, depois... Eu tô confundindo aqui uma coisa, minha cabeça hoje tá terrível. Agora sim. Então, eu pegarei o ônibus para a unidade básica de saúde e eu estarei lá. Eu estarei lá. Muito bem. E esse then, ele pode ser essa questão do depois, do então, aí você pode ver qual é a tradução melhor para esse caso. Então, eu coloquei como depois ou então, enfim. Eu acho que para mim, então, ficaria melhor. Então, eu pegarei o ônibus para a unidade básica de saúde e eu estarei lá. I will be there. Will you have lunch? Ou seja, você almoçará? E o doctor fala, unfortunately, I will order some junk food. Então, ele fala, infelizmente, eu vou pedir, ou eu pedirei, né? Ou irei pedir, né? As três traduções, mas eu ainda prefiro essa questão do pedirei, eu irei pedir. Water, a gente já aprendeu que esse verbo, né, de fazer pedidos. Some junk food. Aí, o que significa junk food? É justamente isso, né? Que é comida rápida, que é o fast food. Onde você tem aí hambúrguer, french fries, batata frita, coisas que não tem tanta... Não vou dizer que são tão saudáveis, mas que não tem tanto impacto assim de saúde, né? Vamos falar a verdade. Então a gente tem aí, unfortunately, I will order some junk food. Não. Will you have lunch?
Você almoçará? E agora a pergunta é para o Peter. If I go to the UBS, I will prepare a takeout food box and I will eat on my way. Então ele fala que se ele for à unidade básica de saúde, ele irá preparar ou ele preparará o takeout food box, que é o quê? Isso aqui, a marmita. Então, takeout food box é quando a pessoa mesma faz a sua comida, obviamente, e leva. And I will eat on my way. E eu comerei no caminho, né? No caminho. Então, esse no meu caminho, não preciso traduzir assim mais não, apenas no caminho. Não exatamente que ele comerá no caminho, né? Andando, mas pode ser também, né? Enfim. Temos aí and later, e depois. And later, e depois. O doctor fala, once at the UBS, uma vez na unidade básica de saúde, I will start to see the patients. Eu começarei a atender os pacientes. Quando ele fala see the patients, não é exatamente ver. Aqui quando a gente fala que vai ir para um atendimento de um médico, de um dentista, alguma coisa, a gente utiliza o verbo see, mas não significa que é porque você quer ver, de olhar, de ver o seu médico, tá? Mas é um verbo utilizado para essa questão. I want to see my doctor, eu preciso ver meu médico, não, eu preciso, né, para uma consulta com o meu médico. Então ele fala, I will start to see the patient. Eu começarei a ver, no caso, eu começarei a atender, melhor dizendo, os pacientes. Começarei, will start. E aí a pergunta de novo agora, mas só que para o Peter, and later, e depois, e mais tarde. Peter fala, I will pick a number and wait to be called. Quando ele chegar lá na unidade básica de saúde, ele vai o quê? Ele pegará um número e vai esperar para ser chamado, be called, ser chamado. In the end, e no final, o doctor fala, I will come back home, eu voltarei para casa. No final de tudo, né, do expediente dele, I will come back home, I will come. Estrutura aqui de will com o meu verbo principal que sempre vem do lado dele. Voltarei para casa. What if you are really sick? E se você realmente estiver doente? What if? E se? Lembra que esse what não traduzo, tá? Aqui não precisa. Mais uma vez eu repito. E se você realmente estiver doente? E se você realmente estiver doente? Peter fala, then, então, they will send me to an emergency room of an hospital. Então, esse an aqui nada mais que esse aqui também, tá? Só que aqui na hora ficou a, mas é an. Então, they will send me, eles irão me levar, irão me mandar, will send me to an emergency room, para uma sala de emergência, na emergency room, uma sala de emergência no hospital, of an hospital. Aliás, of a hospital, perdão, aqui não é nem an, é a hospital. Por quê? Porque, isso aqui foi um erro, tá, de digitação, porque você só usa o an antes de vogais, né? Vogais. E você usa o a antes de consoantes. Ou com palavras que têm som de consoante e o and com palavras que têm som de vogal, que vem depois. A gente já aprendeu sobre isso lá na unidade 1. Vamos voltar agora, depois dessa historinha aí, do Peter e do Doctor, vamos falar de estrutura? Antes de finalizar nossa aula, Simple Future Will. Vamos lá. Você viu as frases na afirmativa, você viu frases na negativa e muitas frases com perguntas utilizando o will. Então, para fazer frase afirmativa, é basicamente isso aqui, sujeito, pronome, perdão, não é sujeito, pronome não, pronome subjetivo, nome pessoal, você tem o will, que é fixo para todo mundo, e você tem o verbo. Esse verbo, ele vem na sua frase, na sua forma base, sem nenhuma mudança, não tem nenhum tipo de mudança. Por isso que não houve nenhum comentário meu, gente, ali. Eu não fiquei comentando sobre o verbo principal, porque não tem o que comentar. A estrutura de futuro é muito fácil, cara, muito fácil, não tem o que comentar. Veja bem, aqui nós temos positive form, negative form, forma positiva e forma negativa. Olha só uma frase aqui. I will go to work. Se eu quisesse mudar esse I por she, nada mudaria aqui na minha frase. Se eu quisesse mudar de I e de she por plural, vamos colocar aqui they, nada mudaria na minha frase, tudo ficaria igual. She will go to work, they will go to work, I will go to work. Então, assim, não tem o que falar muito mesmo, porque a estrutura permanece a mesma. Não existe nenhum tipo de flexão verbal no verbo principal, nos verbos principais. Não existe nenhum tipo de estrutura de flexão verbal no verbo modal will, porque ele é um verbo modal e verbo modal não muda,
tá? Ele permanece da mesma forma. E é isso. E na forma negativa, mesma coisa, vai ser a mesma coisa. O que acontece na forma afirmativa vai acontecer na negativa e vai acontecer na interrogativa. O que vai mudar é apenas a posição das palavras. Na negativa, você tem aqui a presença do will not, onde o not ele sempre vem ao lado do will e sempre vem ao lado do verbo principal. E aí ele fica também won't. Você pode fazer a contração dele. I will not é a mesma coisa que won't. Mesma coisa que won't. Então, I will not have lunch, eu não almoçarei. You will not wait in the line, você não esperará na linha. Esperará por causa do wait aqui, que é o verbo esperar, né? Ah, eu não gosto de falar assim, eu gosto de falar eu não vou esperar na fila. Fale, não tem problema, pode falar como você quiser. Eu acho mais interessante falar esperará, irá esperar, porque o eu ele passa essa ideia de futuro, né, que é o futuro mais distante, exceto quando ele é usado naquelas questões de algo imediato, de uma tomada de decisão imediata, beleza? Então vamos lá para formas interrogativas. Você tem yes or no questions, aquelas perguntas de sim ou não, yes or no questions, onde você tem a pergunta formada pelo will na frente, ele sempre vem na frente para fazer pergunta, depois o sujeito. Só troca de posição, aqui não é sujeito will, na interrogação é will e sujeito. É isso. Dificuldade tem aí? Nenhuma. E aí a gente logo depois tem o verbo principal. Esse verbo principal, ele também continua na mesma posição, assim como ele continua na posição aqui nas formas positivas e negativas. Sempre depois, né, sendo aí a terceira palavra basicamente. Claro que você tem palavras aqui que você pode utilizar, palavras que eu não trouxe aqui para vocês, inclusive tem que dar uma melhorada nessa aula aqui, porque eu não trouxe palavras que você pode utilizar com o futuro, né, expressões de tempo. Mas você tem um clássico tomorrow, né, que é amanhã, em nenhum momento ele aparece aqui, mas geralmente você tem esse tomorrow, que é amanhã. Então, will you wait for the bus? Não só amanhã, como outras palavras que indicam o futuro, né? Will you wait for the bus? Você esperará esperará o ônibus? Short answer, se for afirmativa, yes I will. Se for negativa, no I won't. Lembrando que eu falo yes I will se a pergunta for feita para você, né? Se a pergunta não for feita para você, você não vai usar o I. Aqui, will she read a book? Ela lerá um livro? Aqui, como a pergunta foi feita para a segunda pessoa sobre a terceira pessoa, a resposta continua sendo terceira pessoa do singular. Então, yes, she will, no, she won't. Para quem não está entendendo nada dessa questão de terceira pessoa do singular, imagina aí, eu faço uma pergunta para você, aluno, sobre uma outra pessoa. Eu sou a primeira pessoa, você é a segunda pessoa e tem uma terceira pessoa. Né? E seguindo aí a questão dos pronomes pessoais. E aí, na hora de você me responder, você vai me responder sobre a pessoa, ou seja, a terceira pessoa. Vamos supor que she fosse Ana. Will Anna read a book? Ana lerá um livro? Você poderia também falar yes, Anna will, ou yes, she will, tanto faz, dá na mesma. No, Anna won't, ou no, she won't, tanto faz, dá na mesma. E para finalizar, você tem essas perguntas com WH questions, que são as perguntas com pronomes interrogativos. Então, what, where, why, what, mais uma vez aqui, está sendo repetido. Não somente são esses, tá? Tem outros pronomes interrogativos, mas eu só trouxe eles aí. What é o que, qual, você tem porquê, why, where, onde e aonde. Ele sempre vem na frente do will para fazer perguntas, tá? E nesse caso são perguntas com respostas mais elaboradas. What will you do? Que você fará? What will he go? Where will he go? Onde ele irá? Why will it rain? Por que irá chover? Não sei, né? What will they watch? Na verdade, o que eles vão assistir? E assim por diante. Vamos praticar rapidinho? Let's practice. Vamos lá. Put each verb in brackets into a simple future. Temos aí o will form. Gente, é tão fácil. Eu acho o futuro simples assim. Ai! Que ela, né, pouco, porque não é muito fácil. Então, nós temos aí a letra A. Visit. Visit é o verbo que está entre parênteses. Você iria colocar ele na estrutura de futuro. Olha que coisa mais fácil que você tem que fazer em todos os pronomes pessoais. É isso aqui, ó. Acabou. O que você fez? Você só teria que colocar o will, que ele virá para todo mundo, e o visit permanece da mesma forma. I will visit our Birmingham branch. É o nome de um lugar aí. Então, vai visitar esse Birmingham branch, perdão. Acabei falando bench. Então, gente, né? É isso que você tem que fazer. Somente isso. Vamos lá, letra B, você tá vendo aqui que é uma negativa. Eu coloquei um note aí mostrando
mostrando... Perdão, o branch é filial, tá? Então, filial de Birmingham, que deve ser o nome de um local, ou o nome da empresa, não, realmente não lembro se é um local ou uma empresa. Branch filial. Então, George, a gente tem aqui o not be. George not be. Então, sabe que é uma negativa. E aqui, back until 6. Então, George não chegará até as 6. Until 6. O que eu vou fazer aqui? Colocar o will, que vai ter que virar em todos mesmo, de qualquer forma. Colocar o meu verbo be, mas antes dele, colocar negativa junto com will. Vai ficar como won't be. George won't be back until 6. Ou George will not be back until 6. Na C, what? Aí eu tenho aqui uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta com pronome interrogativo. E eu já deixei claro aqui o que vai acontecer. Você teria que colocar o you na pergunta, porque falta o pronome pessoal. O verbo principal, tá? E é isso. O que vem agora? Como é que vai ficar? What will you buy? Ah, mas eu não entendi por que eu coloquei esse will. Porque é uma pergunta. O will tem que vir mesmo. Nas frases interrogativas com pronome interrogativo, ele vem depois do pronome interrogativo, depois que vem o sujeito, por último, a ação principal, que é o buy. Aqui, eu já deixei explícito que era o you, e aqui o buy que você teria que colocar, beleza? Então, não se esqueça disso. Na letra D, I don't think... Ah, tá. What will you buy with the money you won in the lottery? O que você comprará com o dinheiro que você ganhar da loteria? I don't think you... any problems at the airport. Então, I don't think you will have any problems at the airport. Eu não acredito que você terá algum problema no aeroporto. Na letra E, temos aqui you take, vendo que é uma pergunta sem pronome interrogativo. Então, só faço o quê? Colocar o will, sujeito, you take. Então, will you take your dog with you to Scotland? Você levará seu cachorro com você para a Escócia? É isso. Fácil, mais fácil que isso, 30 disso, não tem como não. 2. Mark the most suitable form for each sentence. Então, a gente tem aqui, marcar qual das duas você acha que estaria mais correto. Isso vai ser de acordo com o contexto, porque tudo está correto aí. O que está mostrando a sua mente negativa e afirmativa? O que ficaria melhor para a frase? Ó, the wind is blowing. O vento está... Como é que eu posso dizer? O blowing é soprar, mas aí... Como é que a gente fala mesmo? The wind is blowing. Como é que seria a melhor tradução aqui? Deixa eu só... Está soprando. Vou colocar está soprando mesmo, mas não sinto que não seria soprando. Tá fazendo aquele barulhinho, né? I think it will rain or won't rain. Se você tem essa situação aqui, que inclusive, na verdade, essas evidências elas são mais utilizadas, né, com going to, mas vamos colocar, tem uma evidência aí, pronto, sabia que eu ia lembrar da palavrinha. Aquela palavrinha que eu estava tentando procurar lá no início da aula, que eu não conseguia achar de jeito nenhum na minha mente, é evidência, tá? Eu estava falando de uma outra, que eu até esqueci agora qual era que eu estava usando, mas era a evidência que eu queria achar na minha mente. Então, I think it, com certeza, é afirmativa aqui. Você não vai usar negativa. Por que é afirmativa? Porque você está falando que o vento está soprando, então você acha que vai chover e não que não vai chover, né? Porque faz mais sentido chover nessa frase, né? Não do que não chover por conta dessa evidência aqui. Apesar de evidência mais no going to. Na letra B, I didn't study to the test. Eu não estudei para o teste. Probably, provavelmente... Aí a pessoa já faz ali uma ideia de que vai acontecer no futuro baseado nisso, que ela não fez um teste muito bom. Então, probably I will get or won't get a good grade. Então, pela essa questão do contexto, vai ser o quê? Vai ser a questão de negativa. Provavelmente eu não tirarei uma boa nota, só por conta do contexto. Então, isso tudo que tem a ver com contexto. What you will or will you do before the class? Aqui já não tem a ver com contexto, tem a ver com estrutura gramatical. Qual é o correto? O correto é quando você tem o will primeiro numa interrogativa, mesmo quando tem o pronome interrogativo aqui. Na letra D, he just went away, ele acabou de ir embora. I don't think eu não acho que he will or he won't arrive in time. Como é que seria aqui? Eu estou falando se ele acabou de sair, he just went away, ele acabou de ir embora. Eu não acho
que ele irá chegar a tempo ou que ele não irá chegar a tempo. Então, pelo contexto, é muito melhor você falar que você não acredita que ele irá chegar a tempo e não que ele não irá chegar a tempo, já que ele acabou de sair, né? He just went away. Teria que traduzir essas frases também para poder fazer sentido. She isn't getting ready to go out. Ela não vai ficar pronta para sair. She isn't getting ready to go out. In your opinion, na sua opinião, will she ou she will still go to the party? Aqui, qual que ficaria melhor? Então, she isn't getting ready to go out. Ela não vai ficar pronta para sair. Na sua opinião, ela irá ou não irá para a festa? Então, você teria que colocar essa questão do... Aliás, perdão, ela irá para a festa? Não tem nessa negativa, não. Aí, já aqui seria a mesma lá da minha alternativa de letra C, porque, afinal de contas, é uma questão de estrutura e não de contexto. Então, para a sua pergunta ficar melhor, o will vem na frente ou o sujeito que vem na frente? É claro que o will que vem na frente. Então, will she... Aqui teria que marcar aqui também. Will she still go to the party? Na sua opinião, ela ainda irá para a festa? E é isso, gente. Tinha que sair para vocês nossas referências. É isso, gente. Perdão se a aula hoje foi um pouquinho complicada. O assunto é simples. Mas é que a teacher tá meio... Assim, tá, talvez seja dodói. Então, se eu não dei o meu melhor, eu vou tentar compensar vocês lá na nossa aula de review and exercise, reexplicando um pouquinho sobre essa questão do futuro, que é muito simples. Então, uma aula que, na verdade, não tem muito o que falar. Então, é isso. See you next class and bye.